Boa noite, Igreja de Jesus. Mais esta quarta-feira, reunidos em nome do Pai para louvarmos ao Senhor, buscarmos a sua presença maravilhosa, entregarmos no altar do Senhor as nossas dores, também nossos agradecimentos e aprendermos da palavra do Senhor. Vamos orar? Bendito o teu nome, Senhor, por esta noite. Glorificamos a tua grandeza, eternidade, as tuas misericórdias. Deus Pai, Filho e Espírito Santo que nos ajuda. Que o Senhor esteja conosco. Precisamos da tua presença, carecemos de ti dia a dia. Louvado o teu nome por tudo que o Senhor já tem nos dado, concedido. Vitórias, bênçãos, providência do Senhor sobre nós. Glorificado seja o Senhor. Nós te adoramos e te invocamos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Convido a que você abra numa primeira leitura, Salmo 78, e nós estaremos lendo dos versículos 12 até 25. Salmo 78, de 12 a 25, a providência divina na história do seu povo. O texto nos diz a partir do versículo 12: Prodígios fez na presença de seus pais. Na terra do Egito, no campo de Zoan, dividiu o mar e fê-los seguir. Aprumou as águas como num dique, guiou-os de dia com uma nuvem e durante a noite com um clarão de fogo. No deserto fendeu rochas e lhes deu a beber abundantemente como de abismos. Da pedra fez brotar torrentes, fez manar água como rios. Mas, ainda assim, prosseguiram em pecar contra ele e se rebelaram no deserto contra o Altíssimo. Tentaram a Deus no seu coração, pedindo alimento que lhes fosse do gosto. Falaram contra Deus, dizendo: Pode acaso Deus preparar-nos mesa no deserto? Com efeito, feriu ele a rocha, e dela manaram águas, transbordaram caudais. Pode ele dar-nos pão também, ou fornecer carne para o seu povo? Ouvindo isto, o Senhor ficou indignado. Acendeu-se fogo contra Jacó, e também se levantou o seu furor contra Israel, porque não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. Nada obstante, ordenou as alturas e abriu as portas dos céus. Fez chover maná sobre eles, para alimentá-los, e lhes deu cereal do céu. Comeu cada qual o pão dos anjos. Enviou-lhes ele comida a fartar. Até o versículo 25, um texto que fala, irmãos, da providência divina, ao mesmo tempo do pecado do povo, e nós podemos pensar assim sobre a igreja atual também, que recebe do Senhor bênçãos, a presença, a companhia do Senhor dia a dia, e também se rebela muitas vezes contra o Altíssimo, Deus Todo-Poderoso e Providente. Temos motivos de oração, de agradecimento, porque Ele nos concede graça no deserto, o pão, o alimento, a carne, sua presença, quantas bênçãos maravilhosas de Deus em nossas vidas. Assim como lemos no texto, o Deus que fez brotar fontes no deserto, assim Ele tem feito em nossas vidas. Também podemos clamar ao Senhor, e devemos, pelos nossos pecados, porque como o povo ali, rebelde, somos também, e que clamemos ao Senhor pelos nossos pecados, para que Ele nos perdoe e nos restaure, glorificando a Deus pela providência maravilhosa, entregando no altar do Senhor nossos sofrimentos, ansiedades, quantas necessidades do povo de Deus, enfermidades, desemprego, perseguições da igreja. Vamos orar silenciosamente, como temos o hábito de fazer. Posteriormente, oraremos em voz audível.
Senhor de grandeza, Deus de misericórdias, glorificado o teu nome pela tua palavra que nos ensina. Somos rebeldes, Senhor, porque negamos muitas vezes as grandes bênçãos do Senhor sobre nós, como o povo aqui no deserto. Perdoa os nossos pecados, ó Pai, tenha misericórdia de nós. Igualmente reconhecemos que o Senhor é o Deus da providência, o Deus que concede água, pão, sustento, e quantas vezes, ó Deus, somos ingratos. Nos ajude, Senhor, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Quantos milagres, bênçãos, respostas de oração o Senhor tem nos dado. Glorificado seja o teu nome, o sustento, a luz, a salvação maravilhosa em Jesus Cristo. Ó Deus, entregamos no teu altar todas as orações dos nossos irmãos nesta noite, clamores, súplicas, também adorações e louvores. Olhe, ó Pai, pelos enfermos, restaure a saúde. Cure, Senhor. Tu és poderoso para curar, levantar da cama, alcançar irmãos e irmãs nos hospitais, em tratamentos. Tenha misericórdia, ó Deus. Também clamamos pelos irmãos presos, perseguidos, Igreja do Senhor sofredora neste mundo. Visita os missionários, ó Pai, e a Igreja de Jesus na terra, fortalecendo, dirigindo, iluminando. Alcança com o teu poder, com a tua graça, Senhor, libertadora. Olha pelos que estão aflitos, carentes de um emprego, de uma porta aberta de trabalho. O Senhor, que é o dono de tudo, o dono do ouro, da prata, abençoe o teu povo com trabalho, com condições, com restauração, restituição. Tu és o Deus Todo-Poderoso. Alcança a tua igreja nos rincões deste mundo, muitas vezes perseguida, em zonas de refugiado. Quantos irmãos nas tragédias naturais, enchentes, terremotos, temporais. Cuide do teu povo, Senhor, restaurando, renovando. Tu és o Deus que muda a sorte. Abra as portas, Senhor, da restauração, da restituição. Faça a tua obra, Senhor, na vida do teu povo. Abençoe as tuas crianças, jovens, os pastores da tua igreja. Abençoe a nossa igreja, Senhor, a liderança, os pastores, os irmãos que atuam em todas as atividades de luz, direção e graça. Nós bendizemos o teu nome nesta noite, porque precisamos de ti, glorificamos o Senhor, porque tu és fiel e poderoso. Bendito seja o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos fazer uma segunda leitura nesta noite, um texto conhecido que se encontra em Mateus capítulo 14. Mateus 14, nós leremos de 13 a 21. Mateus 14, de 13 a 21. A primeira multiplicação de pães e peixes, e o texto nos diz: Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. Sabendo as multidões, vieram das cidades, seguindo-o por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmos de comer. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: trazei-mos. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre até a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos e estes às multidões. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda
12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Texto da palavra do Senhor. Oremos mais uma vez. Bendito o teu nome, Senhor, pela tua palavra que é viva e verdadeira. Nos ajude nesta noite, nos ensine, que o teu Espírito, Senhor, nos ilumine. Perdoa as nossas falhas, somos indignos de entendermos as tuas verdades e não temos conhecimento em nós mesmos. Precisamos do Senhor. Nos ajude e nos edifique. Em nome de Jesus. Amém. Nos evangelhos, irmãos, temos as narrativas desse milagre. Na verdade, foram 2 multiplicações de pães e peixes. E no trecho lido nós temos o relato da primeira multiplicação. Herodes havia determinado a morte de João Batista e vinha recebendo as notícias dos milagres de Jesus. Ouvindo isto, Jesus retirou-se para um lugar deserto. Marcos informa que Jesus levou os seus discípulos. Esse lugar à parte seria a ocasião para um descanso. Marcos nos diz, porque eles não tinham tempo nem para comer. Eram muitos aqueles que iam e vinham, multidões. Seria um momento de repouso, de conversa, de instrução particular. Nesses instantes de reclusão, Jesus os aconselhava. Instruía os seus discípulos sobre os mistérios do reino. Era parte do preparo deles para o futuro ministério. Mas ele não tinha onde reclinar a cabeça, ele não tinha folga e descanso. Ao chegar ao local, estava lá uma grande multidão. Eram indivíduos de todas as cidades circunvizinhas. Eles ficaram sabendo e os viram partir em um barco. Daí foram por terra e a pé chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, o Senhor viu toda a massa humana, aquela multidão. Ele não desprezou aqueles miseráveis e necessitados. No versículo 14 nós lemos: compadeceu-se daquela multidão e curou os seus enfermos. Em sua visão, eram como ovelhas que não têm pastor. Ele não poderia se furtar ao seu ministério pastoral. O que uma frágil ovelha mais precisa é de um pastor. E Hebreus nos diz que Jesus é o grande pastor das ovelhas, aquele que guia e protege. E ali o Senhor cuidou, curou e ensinou muitas coisas. Porém, irmãos, o excesso de gente se tornou um fator crítico e de preocupação. É nesse contexto que Jesus diz algo impressionante. Está aí no versículo 16, que nós lemos no texto. Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmos de comer. Principalmente a parte A deste versículo, nesta noite, estaremos meditando. Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se. Estamos no período de Natal, nas comemorações do final do ano. Vamos analisar esta mensagem, pensando neste pano de fundo desta palavra maravilhosa do Senhor. Não precisam retirar-se. Apesar do adiantado da hora. Esta palavra foi dita: não precisam retirar-se, apesar do adiantado da hora. Versículo 15 nos informa: ao cair da tarde vieram os discípulos a Jesus. O cair da tarde é um cenário de beleza singular, porém gera em alguns um sentimento estranho de desolação. Produz uma sensação de despedida e também de melancolia. Muitas pessoas preferem o amanhecer ao entardecer. O surgimento do sol dá uma sensação de renascimento. Parece que nos sentimos renovados com a manhã.
Mas não era esse ali o momento e o contexto. Eles relataram ao mestre: vai adiantada a hora. Marcos registra a frase: já é avançada a hora. Em Lucas lemos: o dia começa a declinar. A preocupação dos discípulos era muito razoável. A escuridão em uma região desértica não é fácil. Pense naquele quadro complexo no meio da noite. Tudo aquilo, mais a falta de luz, seria um desafio. Porém, é estarrecedora e impressionante a tranquilidade do Mestre. Diante de tudo, ele diz: não precisam retirar-se. Se estivesse ali, eu teria feito coro, talvez, aos discípulos: como não, Senhor? Como não? Todo este povo precisa ir embora. Essa nossa fraqueza não é tão difícil de explicar. É que sempre, irmãos, nós nos apavoramos com o cair da tarde. Aqui cabe uma reflexão sobre o fator tempo. Esse aspecto da vida nos limita e nos condiciona, o cair da tarde. Essa questão gera em nós uma grande ansiedade. O avançado da hora nos perturba e nos inquieta. Queremos ver as coisas resolvidas no nosso tempo e da nossa forma, enquanto é dia, enquanto pensamos, enquanto projetamos. O dia já começa a declinar e a solução muitas vezes não chega. A noite se anuncia e nada da resposta aguardada. São nessas circunstâncias que bate o desespero. Quem sabe, final de ano, você esperando uma resposta. É como a noite que se declina e nada, o tempo passa. Pensemos nessa dimensão também. Meus irmãos, desespero semelhante ao vivido pelos discípulos naquele contexto. Quando o dia começa a declinar, somos agoniados. O tempo está passando, a noite vem. Porém, vem a palavra daquele que regula o tempo e é Senhor do tempo. Não precisam retirar-se, apesar do adiantado da hora. Mas ele diz essa palavra impressionante: não precisam retirar-se, apesar do lugar deserto. Quando se recebe uma multidão, tem que se preparar. Um evento de porte significativo demanda um preparo. É assim que acontece muitas vezes em congressos, em acampamentos. Todas as precauções devem ser tomadas com rigor. Não pode haver descuido com o espaço e com o lugar. Todos já passamos por alguns apertos nesse aspecto, ou como organizadores ou ainda como participantes de eventos de grande porte. Agora imagine isso acontecendo em local distante, indo no rumo da margem oposta do Mar da Galileia, numa localidade deserta na vizinhança de Betsaida, lá em uma região remota, afastada e sem povoado. Não eram apenas algumas pessoas que estavam ali. O texto é claro sobre o tamanho do agrupamento. Diante disso, precisamos falar de logística. Essa era a grande preocupação daqueles discípulos. Não sem razão, pois a atitude mais lógica seria sair, seria ir embora. Naquela altura, aquele local não era um bom lugar. Qualquer pessoa sensata aconselharia a retirada. Os discípulos queriam que eles chegassem às aldeias, aos campos circunvizinhos, que ficavam no trajeto. Essa inquietude tinha nome: hospedagem e alimento. Ali, naquele deserto, seria a última opção para suprir essas urgências. Mas, diante de tudo isso, Jesus diz: não precisam retirar-se. Ou seja, não estaria nas aldeias o socorro para eles. Os campos fronteiriços
também não seriam a melhor solução. A proteção das famílias não se situava longe dali. Sabe por quê? Porque Jesus não estava lá, mas ele estava ali no deserto, no meio do deserto, com milhares, e o Senhor desafiando a lógica. Pense agora na sua condição e nas suas aflições. Muitas vezes cremos que a saída está nas aldeias, nos campos fronteiriços, devemos nos retirar e buscar socorro. São os campos circunvizinhos que têm a resposta. E vamos sem rumo, sem refletir que Jesus estava ali, Jesus está ali no deserto. Não precisam retirar-se, apesar do lugar deserto. Apesar do lugar deserto. Mas, Igreja de Cristo, o texto também nos ensina, nessa palavra maravilhosa de Jesus, não precisam retirar-se, apesar da escassez dos recursos. Da escassez dos recursos. Nós ficamos perturbados com a falta de recursos, principalmente quanto às necessidades básicas. E a fome é uma situação propícia para essa apreensão. Voltemos nossa atenção para aquela conjuntura. 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Alguns calculam uma multidão próxima de 15.000 ou mais pessoas. Essa multidão ouviu o ensino de Jesus o dia todo. Pensemos, eles estavam ali, cansados e com fome. Foi cogitada a ideia de se comprar comida ao povo. Filipe rapidamente fez alguns cálculos, mas nem 200 denários seriam suficientes para eles. Um denário era o pagamento de um dia de trabalho. Os discípulos continuaram na busca por soluções. Foi chamada a atenção para o lanche de um rapaz. Os textos paralelos nos informam. 5 pães e 2 peixes. Uma refeição para se passar o dia. Os pães finos de cevada eram cozidos sobre pedra, e os peixes dariam um gosto especial aos pães. Esse simples lanche não deveria ser digno de nota. Na realidade, ele foi citado ali no contexto para mostrar que não havia o suficiente. Porém, para o propósito do Senhor, era o suficiente. Ele ergueu os olhos aos céus e abençoou o pouco. Filipe calculou o gasto para cada um ter um pedaço, mas todos acabaram comendo o quanto quiseram. Comeram, se fartaram e sobraram 12 cestos cheios. Quando o Senhor excelso dá, ele não é mesquinho. Este sinal mantém correspondência com o passado, este milagre, com os eventos salvíficos da história de Israel. Ele cumpre a tipologia da provisão de alimento. Lemos o Salmo 78, e que no versículo 24 nos fala algo maravilhoso que Deus deu a eles, ali no deserto: pão dos anjos, cereal do céu. Pão dos anjos e cereal do céu. Está no Salmo 78 que lemos, versículo 24. Jesus alimenta o povo como Moisés fez no deserto. Deus providenciou o maná no deserto e Jesus providenciou o pão também no deserto. O versículo 19 do texto temos: deu-os aos discípulos e estes às multidões. Jesus tornou os discípulos ministros da sua provisão. Não precisam retirar-se, apesar da escassez dos recursos. Período de Natal, graças a Deus por Jesus, que nasceu e nos dá grandes lições e grandes ensinamentos e a sua presença.
Mas, Igreja de Cristo, esta palavra maravilhosa, não precisam retirar-se. Nela, nós vemos um outro aspecto importante. Jesus bem sabia o que estava para fazer. Jesus bem sabia o que estava para fazer. Por isso, a autoridade para dizer, não precisam retirar-se. Encontramos essa valiosa porção no relato de João. Segundo o livro, Jesus subiu ao monte e assentou-se. Ergueu os olhos e viu a grande multidão chegando. Certamente você está visualizando esta situação. Uma cena sinistra de milhares vindo em sua direção. Algo que faria qualquer um se levantar apavorado. Mas o mestre continuou tranquilo naquela posição, assentado, e com muita calma testou a Filipe com uma pergunta: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Estava experimentando o discípulo que ficou aflito. Porém, o mestre permaneceu absolutamente sereno. O relato de João nos diz: porque ele bem sabia o que estava para fazer. Isso significa que Jesus já possuía um plano em mente. Ele não tinha nenhum motivo para entrar em pânico e mandou que a multidão se assentasse sobre a relva. Marcos diz relva verde. Ali era uma planície fértil. Perceba o contraponto interessante. Assentar ao invés de fugir. Eles disseram, despede essa multidão, que eles estejam se retirando, que eles estejam indo. Mas Jesus fala, não, pode se assentar. Assentar ao invés de fugir. Ao invés de fugir. Seguindo as instruções de Jesus, eles se organizaram. É notável que ele fez o trabalho em perfeita ordem. Após todos comerem, ele instruiu seus discípulos e disse, recolhei o que sobrou para que nada se perca. Isso está também em João. E foi colhido mais do que havia no início da refeição. Foi colhido mais do que havia no início da refeição. O Pai nunca fica mais pobre por sua generosidade. É verdade, irmãos e irmãs. Jesus bem sabia o que estava para fazer. Quantas vezes já nos surpreendemos com esse fato? E ele ainda ensinou uma lição prática fundamental. Quando Deus supre a fartura, mas não desperdício. Desperdiçar alimento é um insulto ao Deus divino, ao doador soberano. Jesus operou o milagre no deserto. Ele estava ali, no deserto. Ele bem sabia o que estava para fazer. E continua sendo o Senhor no oásis e no deserto. Período de Natal, estamos nos aproximando do final de um ano, início de outro. Jesus bem sabe o que está para fazer. Bem sabia, bem sabe. Na minha vida, na sua, não precisam retirar-se. Não há necessidade de desespero, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Concluindo a Igreja de Jesus, vamos analisar o problema e o quadro na seguinte perspectiva, num breve síntese. A tarde estava caindo, temos aí o fator tempo. O lugar era deserto, temos os fatores espaço e ambiente. Uma multidão com fome e somente pães e peixes, poucos. Então nós temos aí recursos e condições. Não estariam muitas das nossas aflições ligadas a esses fatores? Diante disso, Jesus continua declarando, não precisam retirar-se. Quem mais teria autoridade para emitir tal afirmação? Ninguém, senão o Todo-Poderoso que nasceu, que nos conduz, aquele que é Natal dia a dia em nossas vidas,
e Senhor absoluto da nossa existência. Confie no Senhor, descanse nele, aquele que é Senhor, tanto no oásis, tanto na abundância como na fartura, assim no deserto também. Não precisam retirar-se. Palavra maravilhosa de Jesus, que Deus nos abençoe. Amém.